Sabe aquela pergunta que com certeza todo mundo já se fez? O que será que acontece com a alma entre uma vida e outra? Essa é uma das maiores questões da existência, né? E hoje a gente vai explorar uma resposta para isso que é, olha, fascinante e que vai muito, mas muito além do que a maioria de nós imagina. Quase todo mundo que ouve essa frase pensa logo nos planetas, nas galáxias, uma interpretação bem literal, certo? Mas e se essas moradas não fossem exatamente um lugar? E se fossem, na verdade, um estado de espírito? É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar juntos. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai do conhecido para o mais profundo. Vamos partir da ideia das muitas moradas, mergulhar de cabeça no que é esse estado intermediário da alma, ver o contraste entre dois caminhos bem diferentes, descobrir o que define cada um deles e, no fim, chegar numa visão totalmente nova do que são de fato essas moradas. Ok, vamos começar com a ideia mais comum, aquela de que as moradas são os incontáveis planetas espalhados pelo universo. Cada um deles serviria de lar ou talvez uma escola para almas em diferentes graus de evolução. É uma visão bem bonita, não é verdade? Mas é aqui que a nossa análise começa a ficar mais profunda. A fonte que a gente está estudando nos convida a pensar numa outra possibilidade. E se essas moradas não fossem só destinos físicos, mas também uma forma de descrever a condição da alma naquele período, depois da morte e antes de nascer de novo? Esse estado entre uma vida e outra tem até um nome específico, erraticidade. E pode acreditar, entender o que essa palavra significa é a chave para desvendar todo o mistério. Então o ponto crucial é esse. A erraticidade não é um lugar só, ou uma experiência igual para todo mundo. Pelo contrário, é um estado de ser e a qualidade desse estado, se vai ser de felicidade ou de sofrimento, depende totalmente da bagagem moral e espiritual que cada espírito carrega consigo. E essa variação não é pequena não. A fonte descreve duas realidades que são, o oposto uma da outra dentro desse mesmo estado de erraticidade. É um quadro bem vivo do que diferentes almas podem acabar experienciando. Olha só que incrível essa diferença. De um lado, a alma com culpa se vê presa, vagando num ambiente escuro limitado. Do outro lado, a alma justa é livre para viajar pelo espaço, pelos mundos, num ambiente de pura luz e clareza. E essa diferença não para no ambiente externo, não. Ela vai para o coração, para o lado emocional. Enquanto um espírito é atormentado pelo remorso, vivendo isolado, sem nenhum consolo, o outro está saboreando as delícias da felicidade, reunido com todos aqueles que ama. São literalmente dois mundos internos completamente distintos. E isso tudo, claro, levanta uma pergunta óbvia. O que é que decide qual caminho a alma vai seguir? Por que uma passa por trevas e tormento, enquanto a outra encontra a luz e felicidade? Bom, a resposta parece estar em dois princípios fundamentais. De acordo com a fonte, tudo se resume a isso aqui. Primeiro, o nível de purificação moral do espírito. E segundo, o quão desprendido ele conseguiu se tornar dos laços e dos desejos puramente materiais. São esses dois fatores que, juntos, vão ditar como vai ser a experiência na erraticidade. Isso tudo nos traz de volta ao ponto de partida, só que agora com uma compreensão totalmente nova. Estamos prontos para redefinir o que de fato significa as muitas moradas. E aqui está a grande conclusão. As moradas, felizes ou infelizes, não são lugares físicos para onde a gente vai. Elas são a realidade que a própria alma cria para si mesma, um reflexo direto da sua própria luz ou da sua própria sombra. A morada é uma consequência do ser, e não um destino geográfico. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a nossa condição interna de hoje, os nossos pensamentos, sentimentos, nossas ações, está ativamente construindo a realidade que vamos experimentar amanhã, que tipo de morada cada um de nós está preparando para si mesmo agora mesmo? A resposta ao que tudo indica está dentro de cada um.